Você é o público, pô. E aí? Estamos online já? Já Seguinte, tá. pessoal, a gente veio aqui fora ver a máquina que eu trouxe aqui para fazer a demonstração, tá? É uma máquina super silenciada. Essa máquina é da Caterpillar, com acelerador eletrônico, todas vão ter acelerador eletrônico. Vem pra cá, público. Nós temos na máquina aqui, o controle dela é eletrônico, tá? Isso me garante proteção contra... Eu não tô fazendo propaganda da Caterpillar porque não ganho nada, muito pelo contrário, eles me cobram caro pra burro, tá? Mas uma máquina eletrônica dessa, eu tenho proteção contra sobretensão, subtensão, excesso de potência, pressão de óleo, temperatura do óleo, temperatura do arrefecimento, tensão de bateria. O que mais tem proteção? Contra... Nossa, tudo que você possa imaginar tem proteção, tá? Então vamos dar uma olhada aqui para explicar as partes que eu mostrei. Vem, público! Não, pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, público, público. Muito bem, nós temos aqui o nosso querido motor, certo? Esta parte aqui, para quem não conhece, é a nossa querida turbina. Tá dando para ver aqui? Aqui. Carcaça quente da nossa turbina, carcaça fria da nossa turbina, tá? O gás do escapamento sai de cada cilindro pelo coletor de escape, entra na carcaça quente da minha turbina, gira o rotor, que vai girar minha carcaça fria aqui, que é a parte que faz a pressurização. Aqui eu tenho o filtro de ar da admissão, que ele vai direto para a entrada de ar da turbina, certo? O ar pressurizado da turbina sai daqui por esse cano, vai entrar aqui nesse radiadorzico que vai daqui até aqui em cima, que ele é o nosso intercooler. É o que esfria o ar pressurizado. Quando você pressuriza o ar, ele esquenta. Eu preciso do ar numa temperatura correta para que eu não perca a potência no motor. Então eu uso um intercooler para esfriar ele. A hélice do motor, ela sopra, a hélice de gerador sopra em vez de puxar, certo? Então quando ela sopra o ar daqui, eu venho refrigerando a máquina todinha desde lá de trás e passo para cá e jogo o calor para fora. A saída do meu intercooler sai aqui e entra lá do outro lado no meu coletor de admissão. Esta válvulazinha aqui é o que me garante o controle da turbina. Lembra que eu falei que a turbina é um troço que ela tende ao infinito? Ela pode ser exponencial, quanto mais ela pressuriza, mais ela pressuriza, mais ela pressuriza, mais ela pressuriza. Se você não botar um limite nisso, isso vai até alguma coisa quebrar. Então essa válvula aqui, o que ela faz? Ela direciona parte do fluxo direto para a saída. Ela abre uma porta aqui, e em vez de passar pelo rotor para pressurizar mais, entrar mais, sair mais, ela desvia uma parte disso para fora direto. No regime que eu demando potência total, essa válvula está praticamente fechada, tá? Então, a turbina é um equipamento que garante a performance do motor, economia de combustível, baixa emissão de poluente, mas ela tem um problema que chama turbo lag, que é o atraso, a inércia do sistema. Então é um dos motivos que a gente não trabalha com gerador abaixo de 30% da carga, tá? Esta mangueira aqui, que ela está até com essa válvula aqui fechada, é o meu pré-aquecimento de combustível. Ela vem daqui do bloco, e ela volta aqui nesse outro pedaço do bloco, certo? Aqui, nesse toquito aqui, a gente tem um aquecedor elétrico com uma bomba. O que acontece? Eu coloco o 220 aqui e ele circula a água dentro do bloco do motor e ele esquenta o bloco do motor artificialmente. Então, se essa máquina estiver parada em stand-by e precisar assumir carga de imediato, isso daqui me garante que a máquina já está na temperatura ótima de trabalho. Eu posso partir ela e colocar carga de imediato, tá? Aqui para trás, para cá, venha cá, público. Público, vire para cá, aqui. Lá no fundo nós temos o nosso alternador, que é a parte que de fato gera a energia. Aqui dentro, esse cara é o nosso regulador de tensão. Esse cara que vai definir a quantidade de tensão que vai entrar na bobina do meu polo eletromagnético para me gerar mais ou menos tensão. Então a tensão da máquina é governada por esse cara aqui. Qualquer ajuste para mais ou para menos eu faço aqui. Qual é o problema? Lembra que eu falei que essa máquina tem proteção contra sobretensão e tudo mais, não sei o que lá? Qualquer alteração que eu fizer aqui, eu tenho que me certificar que o meu painel está ciente disso. Então eu não posso pegar essa tensão porventura e jogar ela para 250 volts porque eu quis, porque meu painel vai desarmar. A não ser que eu diga para ele especificamente que eu quero uma tensão maior, tá? Então eu regulo aqui. Essa seção aqui é a seção de fase, saída de fase do gerador, as três fases RST, 1, 2, 3.
essa catraquinha aqui, ele é um medidor de corrente. Ele mede quantos amperes está passando em cada fase. E ele é True RMS, ele me dá uma leitura real e me mostra aqui no painel. Outras bugigangas que nós temos aqui. Esse é o nosso disjuntor, que protege o meu equipamento contra a saída. Esse disjuntor, ele é configurável. Ele pode funcionar... Caramba, preciso do manual dele. Você consegue configurar para quantos amperes ele vai descarregar. O limite máximo dele é até 630 amperes. Essa máquina não gera 630 amperes. Lembra que a gente fez a conta? Ela dava, não me lembro o número, mas era 575, 525, 500 e qualquer coisa. 620, 630 não protegeria a minha máquina. Mas eu tenho esses tabs aqui que me permite configurar o disjuntor. Por quê? Imagina a ABB, que fabrica o disjuntor, esse por acaso, ter uma linha de 600, uma de 620, uma de 615, uma de 680. Produzir um troço desse ia ser muito mais caro do que já é. Então eles produzem ranges específicos e você consegue regular a tensão deles, tá? Aqui nós temos o barramento do neutro, que vem de lá do alternador também. Ele passa por essa barra. E aqui nós temos a saída da máquina e aqui embaixo o terra, tá? Nessa máquina aqui, todas as conexões são feitas aqui, tá? Então vou segurar aqui na mão para ficar mais fácil de ver. O que que tem aqui? Nós temos conector CAN-LOCK, que é conector de engate rápido, que diz que suporta 400 amperes cada um. Fazendo o teste com carga, 250 é o limite para ele começar a aquecer. Esquentou, tem perda, perda é problema. Como essa máquina usa cabeamento dobrado, e o limite dela é 500 e qualquer coisa, eu estaria passando 250 amperes em cada conector numa situação de limite, tá? O que é essa meleca aqui dentro, tá? Eu uso nos conectores uma graxa cobreada. O que que é? É uma graxa com carga de cobre. Então essa graxa ela chega a ser condutiva. Então além dela facilitar o engate mecânico do meu conector, ela microfissuras, ela preenche a parte do contato. Então eu garanto um contato melhor e uma melhoria no engate mecânico. Como a gente é pessoal de evento, e você sempre montou o jato, tem a tomadinha aqui, nós fizemos uma tomadinha aqui, tá? Botamos um disjuntorzinho separado para 110, um disjuntorzinho separado para 220 e um stackinho 3 fases mais neutro com um disjuntorzinho trifásico. Então aquele cara que precisar de uma tomadinha em cima da hora, venha pra cá com a sua tomadinha que eu plugo aqui, tá? Essa carenagem foi feita sob encomenda, sob medida. Ela quer tirar foto. Pode, opa, por favor. Pode tirar. Fica à vontade. Legal? Como tem a graxa, todo mundo sabe que graxa gruda sujeira. Então a gente usa esse belíssimo pé de mesa, porque não existe uma tampa comercial de CAN-LOCK para vender, e ele por coincidência engata aqui direitinho e faz a função de proteger para não entrar poeira na minha graxa. Tá legal a parte dos conectores? Beleza. Essa tomadinha, essa varetinha de capô aqui é para segurar. Pé de mesa aí, da tampinha. É para proteger. Isso é coisa de André, meu amigo. Essa coisa bem incrível. Falando da carenagem dessa máquina. Primeiro, é uma chapa grossa, eu não sei especificamente qual é o milímetro, mas ela é 2 a 3 vezes o que os fabricantes normais usam. Ela é inteira revestida com 2 camadas de lã de rocha de densidade diferente. Para quem sabe alguma coisa de acústica, sabe que você tem maior isolação de som quando você faz o som atravessar por meios de densidades diferentes. Então você tem uma chapa de metal, uma lã de rocha com uma densidade e outra com o dobro da densidade. Então você tem a chapa e 2 camadas de lã de rocha, na máquina inteira, inclusive embaixo. Então se você bater aqui nessa máquina, ela é absolutamente sólida. Só acabou de dar portinha, tá? Então ela é isolada por todos os lados. Como fazer um troço desse? Quando você enclausura ela, você também perde o quê? Fluxo de ar. Porque você está fechando, você está tirando o espaço. Como fazer para isso acontecer? O segredo é você fazer o fluxo bater e quebrar. É você fazer curvas. Então o ar entra aqui por baixo, ele bate num painel que é revestido de lã de rocha dos dois lados, sobe para dentro da máquina e desce de novo para a parte do motor, tá? Então ele entra por trás aqui por essa janela, vai lá para cima, desce aqui embaixo e entra para dentro da máquina, tá? Aqui
é outra caixa de ar. A porta não é dessa espessura. Se você olhar aqui, ó, ela tem uma janela aqui em cima. Só que essa janela entra aqui e desce aqui embaixo. Aqui, se você olhar, ó, é oco. O espaço é vazio. O espaço é vazio. Mas ele é inteiro revestido com lã de rocha dos dois lados. Então, o ar, quando passa por aqui, ele já atenua o ruído. Por que que eu tenho uma janela desse lado? Essa máquina ela é muito restrito o fluxo de ar dela. Se eu fizesse tudo por trás, eu ia ter problema de aquecimento. Então, eu tenho um fluxo adicional aonde? Na boca da hélice do radiador. Então eu consigo puxar ar fresco pelos dois lados diretamente em cima da minha hélice. Então eu tenho o fluxo que entra por trás que quebra e eu tenho nas duas laterais que cai direto no radiador. Com isso eu garanto que minha máquina funcione e não superaqueça. Tá? Considerando que uma máquina com silenciamento desse, eu não vou trabalhar nunca a 100% da carga dela, nem por aquela 1 hora. Eu já fiz esse teste no banco de carga, a 100% da carga dela, no dia mais quente que teve em São Paulo, e a temperatura do motor chegou a 98 graus, e estabilizou. Mas isso era um teste controlado, num banco de carga, numa situação limite. Coisa que não é para se fazer, perdão. Numa locação eu jamais faria uma coisa dessa, tá? Lembrando a velha máxima dos 70%. Aqui do outro lado a gente tem o radiador, que é a parte de motor normal. Nosso alternador que carrega a bateria do motor de arranque, isso não tem nenhuma novidade. Pode soltar, vou fechar. A gente colocou essa iluminação aqui dentro para poder enxergar à noite. Luz de serviço. É, luz de serviço, literalmente. Eu vou ligar aqui o painel. Agora sim, a gente está encostado numa parede, no lado de outra parede. A saída do calor da máquina é daquele lado, tá? Então você vai falar, pô, não é tão silenciosa assim, mas é que nós estamos do lado de muito barulho que vai refletir, tá? Mas eu vou ligar a máquina para vocês terem uma ideia da quantidade de barulho que ela não faz. Esse é o barulho da máquina inteira. Ela não faz barulho nenhum a mais do que isso. E eu preciso colocar as borrachas de vedação da porta nisso aqui. Tá vendo? Tem que trocar a borracha. Eu deu 250 horas aí. Então esse é o barulho dessa máquina. Tá? Então para se ter uma ideia, é isso aqui. Eu acho que não vai dar para ouvir. A rotação do meu motor aqui, dá para ver? Do motor gravada, temperatura. Eu tô aqui me matando e nós temos uma espia aqui. Eu quero ver eu subir agora, né? E silenciosa ainda. Ai. Certo. E aqui nós temos aqui a monitoração de tensão. 60 Hz cravado. Tudo bem que a máquina não tem carga, mas ela não oscila absolutamente nada. Ela está fria, acabou de ligar e a oscilação dela, pode pegar o público, é 0.0 Hz. Isso é o acelerador eletrônico, está do lado de lá. Tá? André, Oi? e essa quantidade de vento frio que você está saindo aqui fora? O que tem? Aqui atrás. Esse é o ar que refrigera a máquina. Esse é o ar que a minha hélice joga para fora. Ela puxa de cá, tira todo o calor e joga para trás. Esse é o ciclo. Tá saindo frio porque não tá... Tá saindo frio porque a máquina tá fria. Na hora que esquenta, essa máquina trabalha, a temperatura dela que trabalha é 84 graus. Então ela, mesmo sem carga, ela vai chegar a 84 graus. Quando você começar a colocar a carga, ela começa a subir um pouco mais de temperatura. Mas ela vai ficar até uns 90, 86. Ela já tem catalisador ou não? Essa daqui não. Não. A ideia é até colocar. O problema é que um catalisador com uma máquina dessa que não restringe o fluxo. Quer ver aqui atrás? Dá pra abrir? Quer puxar lá o outro lá? Já coloquei pra baixo. Quer colocar do outro lado da rua? Acho que não precisa. Dá pra abrir aqui atrás? Não. Só desce aqui pra gente abrir aqui atrás. Já? Foi já. Queria mudar de produção. Aqui vai dar pra gente ver legal o intercooler e o radiador.
Então faz isso aí, pai. Aí, valeu! Você aguenta e passou. Você aguenta e passou com o treinador de vídeo, você pode fazer com você. Já compra esse skate aqui mesmo, porque tá porrada. Aqui, ó, vai dar pra gente ver legal. Você precisa ficar macho aqui. Ó, esse daqui que é maior é o intercooler. É a saída, é o que esfria o ar da turbina. E o de cá é o que esfria o ar do radiador. Não sei se dá pra ver o tamanho desse intercooler. Não dá pra ver, né? Vamos ver esse aqui, colocar bem lá pra dentro. Lá assim, ó. Não sei se vai dar pra ver. Não, não adianta muito. Pronto, vocês deu pra ver. Aí, por que esse troço é tão grande? Porque é tão importante você manter uma temperatura ideal do ar de admissão para não perder potência, que você tem praticamente do mesmo tamanho o intercooler e o radiador, tá? Isso é questão de construção de motor. Então o ar sai daqui, ele bate nesse painel, uma parte divide e vai para cima, bate aqui no outro refletor aqui para baixo, vai para baixo, e ele sai por essa janela aqui do lado, tá? Então o segredo para você fazer a atenuação é fazer o ar passar por várias camadas de densidade diferentes e quebrar o sentido dele, fazer ele tomar rumos diferentes. Então você tem praticamente um labirinto aqui. Sempre respeitando o quê? A tua saída de ar tem que ser do tamanho do teu radiador. Porque senão você está restringindo o fluxo da máquina, tá? Ainda assim a gente fez teste de vazão para medir se a vazão do ar estava suficiente ou não. Por isso que foi feita as janelinhas laterais depois. Aqui em cima tem o silencioso, que é um silencioso duplo hospitalar, que é uma bagaça desse tamanho, quem quiser olhar depois é só olhar aqui, que é para garantir esse nível de ruído, tá? O lado de cá tá o acelerador eletrônico, que é uma peça só. Não sei se alguém quiser ver, tem que vir de pouco, porque não dá para mexer o caminhão agora. O público quer ver? Tá com a chave? Não. Você vai pedir pra galera olhar pra cá. Ah, não, mire as fotos dele, né? Não consegue. Deus do céu, tá nova. Pera aí, deixa eu botar o logo na foto, pô. Ai, a cabeça! Vai matar o menino? Tá esperando. Olha, estão querendo matar o cameraman aí. Então quem quiser ver o acelerador pode vir pra cá em grupos que eu vou mostrar. Vou segurar o pouco. Deu pra ver? Não, vai você. Começa. O público tá aí? O público tá primeiro que os caras, velho. Acende a luz lá. Aí é a mordomia desse público. Acende a luz lá. Acende a luz lá, senhor. Não, tá no limite. Quer pegar aí? Peguei. Entendeu? Então, ó. Eu acho que não vai dar pra visualizar. Nós temos aqui essa máquina, ela é injeção eletrônica. Tudo é controlado eletronicamente, tá? Então aqui a nossa injeção garante que eu não tenho uma oscilação de rotação no motor em qualquer regime de carga, tá? Acho que era mais para dar uma visão. Em algumas máquinas que tem a bomba mecânica, vale aquela foto que eu passei. Você tem a bomba injetora aqui e um motor de passo acoplado em cima dela, que é quem faz a correção acelerando a bomba mecânica. Essa máquina já é tudo eletrônico. Até o motor dela já é eletrônico. Legal? Acho que era isso. Vai pra lá, público. Pode fechar. Caramba, hein? Então agora o que a gente pode fazer é o seguinte. Vamos montar esse gerador na casa. Vamos fazer a casa funcionar no gerador, é legal de fazer? Vamos fazer? Então vamos lá. Cabo! Desce os cabos. Pode ser ligado. Aqui o bagulho é na prática, irmão. Aqui é pra fazer acontecer. Lembrando que a gente está com um gerador gigante para uma carga minúscula. Alguém da casa quer desligar lá as coisas? Porque a gente vai precisar desligar a energia. Cadê o nosso eletricista? Almir, Você quer desligar as coisas lá pra gente poder montar os cabos? Você desliga lá e volta aqui, eu te espero, tá? Eu vou esperar só o eletricista da casa pra acompanhar. Bruno. Põe o apoio aqui, ó.
Onde que fica o armazenamento dele? Pode fazer você assim. Ah, vou... No tanque, essa máquina vai 450. Os 4 aí? 3. A base. Embaixo dela. Aqui a parte de baixo dela. André. Oi? Ele pode trabalhar, o caminhão pode trabalhar em nível? Rapaz, isso é importantíssimo. Ó, junta todo mundo aqui que eu esqueci de um troço importantíssimo pra falar. Pelo amor de Deus. Pergunta maravilhosa. O gerador pegar no trânsito. Não, o gerador não trabalha torto. A máquina não pode trabalhar desnivelada. Com a frente, Ela tem que estar nivelada. Então a gente fez umas rampas de ferro para poder aguentar o peso desse caminhão para ela ficar nivelada. Aqui, como nós vamos fazer um troço muito rápido, eu não vou nivelar ela. A gente só vai ligar, funcionar um pouquinho e eu vou parar. ela não pode trabalhar torta. 100%. Ela não pode trabalhar torta, ela tem que estar nivelada. Desse jeito já seria torto? Desse jeito já seria torto. Ah, ele vai pôr o calço ali, ó. Por causa do óleo ou por causa da bomba, do combustível? O óleo. Do motor. Chega. O óleo do motor. Você tem o risco do óleo sair fora, porque o óleo vem junto, né? Ele tá lá imerso dentro do motor. Se o risco dele sair fora do pescador, ele não pescar óleo para lubrificar o motor corretamente. O combustível também. Mas a tomada de tanque dessa máquina é na frente. Então nessa situação, todo o combustível tá para frente. Mas se essa máquina estivesse para trás, você podia ficar sem diesel com meio tanque. Porque o combustível vai junto. Qual que é o nível de tolerância? Rapaz, é um mínimo possível. Isso daqui seria o máximo. Tem que trabalhar reto mesmo. Eu cansei de ver gerador na rua. Então, Não tem espaço para pôr um pescador inteiro. O problema de botar pescador é que, primeiro, o volume de combustível é muito grande. Segundo, que esses troços entopem. Então, e esses tanques, eles são embaixo da máquina. Então, você acaba pegando uma tomada direta no fundo do tanque, na frente. Entendeu? E aí você pega a pressão do fundo do tanque. Até daria para pôr um pescador. onde tem, sei lá, desnível. Rampa. A gente leva a rampa. Sempre. Consegue equilibrar até quantos graus? Rapaz, bocado. Posso até te mostrar umas fotos. Acho que tem uma foto aqui. Ele já tem gerador por causa do combustível apagado. Oi? Tá muito inclinado. Tem meio tanque e Sim, tá vazio. com É, acontece, porque tá torto. Isso é importantíssimo, não sei como eu esqueci de falar no meu. Ele vai subir a máquina no calço agora. Olha os caras endireitando aí, porque gerador não pode trabalhar torto, galera. A praticamente é pouquinha coisa. A rampa que a gente fez era dessa aqui. Mas de ferro, uma chapa. É ruim de carregar. Consegue nivelar. Aí a gente é fresco, botou borracha embaixo pra rampa escorregar, chapa dobrada, pintada. A gente, O negócio é bem fresquinho. Cadê o nosso eletricista? Ele voltou? nunca mais Ali, ó. Né, André? Tá ali, ó, tá ali, ó. Ah, ele tá ali já. André, a gente, né? Claro, mas tem que ser. Calcinho pra travar. Ali o eletricista da Montarte, dando total apoio aí pra nós.